Olá, seja muito bem-vindo à live de número 9. Hoje nós vamos falar sobre 12 perguntas que todo gestor de tráfego deve fazer antes de iniciar qualquer projeto, beleza? Então, vamos entender aqui um processo. Bom, se o gestor de tráfego vai fazer essas perguntas, é porque tem um passo antes que o gestor de tráfego precisa fazer, que exatamente está relacionado à captação de cliente, à atração de cliente, que não é o nosso foco da live hoje. Nós vamos falar acerca das 12 perguntas e o que você precisa ter como base, fundamento de direção em cima das 12 perguntas para você estar bem preparado para conversar com o seu futuro cliente, tá? Quais são os problemas que nós identificamos no mercado? Vamos lá, vamos citar alguns deles. Primeiro, muitas vezes o gestor de tráfego sente dificuldade de dar prosseguimento a longo prazo a determinados tipos de contrato. Muitas vezes o gestor de tráfego, ele sendo tanto iniciante, como até mesmo sendo um pouco mais experiente, ele está percebendo que houve uma alteração no mercado desde fevereiro de 2021. Exatamente por quê? Porque nesse período de fevereiro de 2021, houve praticamente uma explosão. Aconteceu algo diferente no mercado de anúncios de publicidade na internet. Nós temos dois gigantes da internet, chamados Facebook e Google. Exatamente, são dois gigantes de publicidade que faturam trilhões de dólares em cima das publicidades. Veja só, por que existe a rede social? Porque existe exatamente um mercado por detrás disso, que é o mercado dos anúncios, o mercado da publicidade e o próprio aquecimento do mercado. Só que essa ideia, ela ultrapassou os limites. Vamos ver como assim ultrapassou os limites? As grandes empresas, as grandes indústrias do mundo todo perceberam que a mídia social, ela estava ficando, digamos assim, relevante demais. Relevante em que sentido? Relevante para interferir na economia, relevante para interferir até mesmo na política. Você vê que algumas eleições aí importantes que aconteceram, você teve uma presença decisiva, uma utilização da ferramenta das redes sociais para decidir até mesmo eleições presidenciais. Veja que a internet, a tecnologia, ela está ultrapassando os limites. E isso chamou a atenção exatamente das grandes empresas, dos grandes conglomerados. Exatamente por quê? Por causa da livre distribuição dos dados, da livre análise métrica dos dados. Então, de fevereiro para cá, aconteceu algo diferente. O quê? Exatamente que esses dados, eles não podem mais rodar livremente, precisa de uma autorização do usuário, existe agora uma série de burocracias relacionadas exatamente com os dados do usuário, uma coisa que não existia antes de fevereiro de 2021. Não existia há pouco tempo, vamos dizer assim, né? Não existia, e as empresas, elas ganhavam muito em cima disso. Por quê? Porque o Google da vida, o Facebook da vida, conseguia mapear todo o teu comportamento nas mídias sociais. E ela conseguia, de certa forma, ser bem precisa nas suas intenções, naquilo que você gosta, e isso facilitava muito para os anunciantes mostrar exatamente um anúncio, uma publicidade mais assertiva. Com o advento exatamente da privacidade de dados, isso ficou um pouco mais restrito, ficou um pouco mais limitado. Mas, Valmir, o que isso pode ocasionar? Simplesmente pode ocasionar quem faz gestão de tráfego, que provavelmente a sua captação de leads, ela está um pouco mais cara. As conversões dos seus lançamentos também estão um pouco mais onerosas. Então, o que você deve prestar atenção hoje? É entender cada dia mais como funciona esse robozinho aqui, que é exatamente o algoritmo. O algoritmo dos anunciantes, né, no caso Google, no caso Facebook, Instagram, você precisa exatamente entender, cada dia mais está atualizado como que funciona a questão dos algoritmos. Por quê? Porque toda, digamos assim, né, entre aspas aqui, toda desgraça, você vai ter gente que vai lucrar muito
e você vai ter gente que vai sentir uma grande dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, de se adaptar a esse novo modelo. Resultado disso tudo é que os empreendedores comuns, como eu e você, né, que usamos anúncio para divulgar os produtos digitais, nós começamos a ter esses custos mais elevados e nós fomos forçados a nos adaptar essa nova realidade, adaptar esse novo jeito. Por quê? Porque a regra do jogo mudou. E não foi um motivo bobo, como eu já falei, motivo político, motivo econômico. Então, tudo aquilo que engloba uma economia mundial, tudo aquilo que ultrapassa, vamos dizer assim, os limites da tecnologia, isso faz com que os grandes desse mundo, eles venham a tentar limitar as operações. Então, nós estamos aqui vivendo, na verdade, em uma nova era de anúncios na internet, e a gente começa separando dois tipos de caminhos. Quais são os tipos de caminhos? Pessoas que vão ganhar ainda mais sabendo como que vai surfar essa nova onda. E empresas, negócios, pessoas que vão gastar muito e vão ver o seu dinheiro caindo pelo ralo todos os dias, sem saber que decisão tomar, sem saber o que está, na verdade, acontecendo. Imagine só que na época que você teve, eu vou dar um exemplo aqui, né? Na época que você tem um grande acontecimento de destruição, seja um Big Bang da vida, seja no cair do meteoro, seja numa Covid, você tem que perceber que em todas as épocas de dificuldade, existe aqueles que se renovam e existe aqueles que ficam pelo caminho. E eu quero entender que você que está aqui comigo assistindo essa aula, você é aquela pessoa que quer se renovar, que quer entender e que não quer ficar exatamente pelo caminho. Ou seja, você quer entender como que funciona esse algoritmo. Primeiro, o algoritmo, ele não julga ninguém. Segundo, o algoritmo, ele não tem gosto, ele não tem preferência. O algoritmo, ele é uma máquina, ele é um conjunto de sequência de scripts, de comandos de computador, onde você tem, por detrás do algoritmo, uma pessoa de carne e osso programando, estruturando cada um dos comandos. Então, quais são os comandos hoje mais importantes que você tem que ter em mente com relação a esse robô, a esse algoritmo? Como é que funciona esse comando? Primeiro, retenção. Retenção de quê, Valmir? Retenção de tempo. Pontuação relacionada ao tempo. Ou seja, quanto mais tem as pessoas que passam no seu perfil ou no seu anúncio, elas são vistas como pessoas relevantes. Então, entenda o seguinte, se você tem um Instagram e as pessoas, elas param no seu Instagram, elas dedicam tempo no seu Instagram, o algoritmo entende que o seu Instagram é um Instagram que tem relevância. O contrário também é verdadeiro. Se você tem um Instagram que você posta uma vez por ano, o Instagram também vai entender que você não tem relevância. Então, anota, retenção, tá? Retenção é uma das métricas, vamos dizer assim, das variantes que o algoritmo ele leva em consideração. Retenção, ou seja, pontuação do tempo. Vamos lá, um outro ponto que é levado em consideração pelo algoritmo, a interação, ou seja, pontuação de interação. Como que é pontuação de interação? Quantidade de pessoas que clicam nos seus posts ou clicam nos seus anúncios. Toda vez que alguém clica no seu post, clica no seu anúncio, então o algoritmo entende que aquilo foi relevante, aquilo foi importante para essas pessoas. O inverso também é verdadeiro. Imagina que você libera um anúncio, que você roda um anúncio na internet e ninguém clica nesse anúncio. O que vai acontecer com esse anúncio? O robô vai entender que esse anúncio é muito ruim, que ele não é relevante. Só que o robô ele não manda uma mensagem para você, lá no gerenciador de anúncio, dizendo o seguinte, olha, o teu anúncio está muito ruim, faz o seguinte, troca esse anúncio, tira, pausa, tira esse anúncio daí
o robô simplesmente ele vai aumentar o custo, o teu anúncio vai ficar mais caro, forçando exatamente você a analisar o anúncio, substituir, retirar, pausar. Tá me entendendo? Ó, segundo, interação e pontuação. Interação que é exatamente tem a ver com engajamento, né? Com a ação, o feedback do seu público com relação àquilo que você posta nas suas mídias sociais. Resposta, pontuação de resposta, interação de resposta, ou seja, não é somente você clicar no anúncio, você reagir ao anúncio, mas todas as vezes que você fala com alguém e que esse alguém responde para você, ou que você responde para alguém. Também o algoritmo ele vai estar entendendo que aquilo está sendo relevante, que está existindo alguma interação nova ali. Então, guarda esses 3 elementos. Vamos lá. Retenção, interação e resposta. São esses 3 elementos que você tem que estar atento na sua gestão de tráfego, na gestão, tanto o tráfego pago, digamos, né, para fazer uma diferença, como também o tráfego orgânico. Eu vou abrir um parêntese rapidamente aqui, por quê? Porque muitas pessoas estão iniciando, estão conhecendo o tráfego, estão querendo ver esse mercado, se esse mercado realmente vale a pena você ter um resultado financeiro, de vida, econômico dentro desse mercado, mas ainda estão se situando nesse mercado. Quando falam tráfego, é gestão de tráfego, não é tráfego, né? A gestão de tráfego. O que é o tráfego? Vamos entender o seguinte, imagina uma cidade onde você tem vários carros andando ao mesmo tempo, carro, bicicleta e gente, e ninguém se bate. Você não tem um acidente, você não tem nenhuma complicação. Basicamente, a gestão de tráfego é assim. A internet, exatamente, ela funciona assim. Várias pessoas circulando por diversos lugares ao mesmo tempo. Imagine um shopping center cheio de gente, pessoas entrando e saindo do shopping, entrando e saindo das lojas, pronto. Isso é a circulação, é o tráfego de pessoas. Isso não significa que todas aquelas pessoas vão entrar na sua loja, todas aquelas pessoas vão comprar de você. Isso significa que você tem gente, que você tem audiência, tem um público para, pelo menos, mostrar o seu anúncio e chamar a atenção dessas pessoas. Então, quando a gente fala de tráfego, o que a gente tem? A gente tem o tráfego pago, que é um anúncio da internet, a gente tem o tráfego orgânico, que é exatamente as postagens que você faz manualmente nas mídias sociais. Você tem o tráfego social, que não é um anúncio, mas é um tipo como um Stories, um Reels, é uma espécie de tráfego. As pessoas veem, né, a sua postagem, tem a oportunidade de curtir, de comentar e até mesmo de compartilhar. Você tem o tráfego direto, é quando a pessoa digita no navegador diretamente o seu site para poder conhecer, para poder comprar, certo? Isso é um tráfego direto. E você tem o tráfego de referência, muito usado pelos influenciadores, né? Você tem um produto aí e você contrata um influenciador para falar bem desse produto e, consequentemente, tem mais vendas. Então, você tem um tráfego vindo dos influenciadores, tá bom? Então, com isso, a gente fez aqui uma espécie de um overview rápido acerca do que é o tráfego, tá? Do que você deve levar em consideração nesse momento com relação à gestão de tráfego. Beleza. Primeira pergunta das 12 perguntas. Veja só, quando você vai para a sua primeira reunião com o seu cliente, você tem que observar alguns detalhes que são de suma importância. Muitas vezes, você tem um consultor, você tem uma pessoa bem preparada, uma pessoa muito boa de vendas, mas é uma pessoa que tem insegurança em entregar um resultado, ou tem insegurança em falar das possibilidades de resultado. Isso faz com que a tua reunião ela perca força, ela perca um pouco da potencialidade dela. Como e por quê? Porque quem faz gestão de tráfego sabe que você não pode garantir resultado. O resultado, ele é uma observação da métrica. A métrica que vai dizer exatamente, que vai, vamos dizer assim, direcionar você para os resultados, né? As ações que você precisa realizar, fazer
para alcançar o objetivo, para alcançar os resultados, para alcançar as conversões que você deseja, seja ela em vendas, seja ela de captação de leads, beleza? Então, veja só, muitas vezes o consultor ele é muito bom vendedor, mas ele tem esse ponto negativo, que é exatamente essa questão de, puxa, como é que eu vou entregar um resultado para o meu cliente? Por que isso? Porque é óbvio que muitas vezes na hora da venda, na hora que você está conversando com o cliente, que o cliente, você está interagindo com ele, o seu objetivo é ter aquele cliente num contrato de longo prazo. Imagine se você faz um contrato, sei lá, de 10 mil reais por mês, por exemplo. Em 10 meses você tem 100 mil reais. Isso é bom? Isso é muito bom, é ótimo. Porém, o cliente, se ele investe 10 mil em você, é óbvio que ele vai querer uma média de contrapartida. É preciso se pagar esse investimento. E é exatamente isso que você encontra hoje no mercado, um grande gargalo acerca disso. As perguntas que nós vamos agora, que eu vou debater com vocês aqui, em termos de sugestão de uma reunião, ela vai potencializar, na verdade, ela vai fundamentar a sua venda, a sua entrega, aquilo que você vai fornecer para o seu cliente. Então, vamos lá, vamos sem pressa, dá tempo para você fazer as suas anotações aí, tá? Bom, a razão de você estar com aquele cliente é bem simples. Você precisa mostrar para aquele cliente, né, que você tem um cronograma, que dentro desse cronograma existe um processo bem organizado, que você vai executar junto com o empresário, junto com a empresa, ou junto com o setor que vai trabalhar ali com você, a fim de você atingir aquele objetivo estabelecido, certo? Então, nessa hora, é o momento, nas primeiras reuniões, é o momento de você apresentar ou mostrar a experiência que você tem, a autoridade que você tem nessa organização, mostrando esse processo, mostrando quais são os caminhos que você vai seguir nessa hora. Então, isso é super importante, são você mostrar os processos, você mostrar a parte educacional. O seu processo tem que estar muito claro. É preciso que o seu processo seja claro e que tenha vamos dizer assim, que tenha um passo a passo, de etapas. A primeira, eu tenho 3 fases, então, dentro de cada fase, eu tenho 5 etapas. E aí, você vai descrevendo o que você vai desenvolver em favor daquele cliente. Quanto mais detalhado você explicar isso, melhor e mais segurança você vai dar para esse seu cliente e a possibilidade de você entregar um resultado. Por quê? Porque minimamente você está ali, você tem uma base, você tem uma organização, você tem um processo que você pode desenvolver de uma forma clara junto com aquele cliente, certo? Fora disso, é possível que você trabalhe 10 vezes mais e entregue para aquele cliente talvez menos da metade do resultado que ele espera receber. Beleza? Então, entendido essa parte, vamos lá. Primeira pergunta que você pode fazer para ele. Você pode fazer um breve resumo do seu negócio para mim? Nesse momento, você deve estar com caneta e papel, você tem que ter um registro, ou gravando essa conversa, né, pedir licença ao seu cliente, gravando essa conversa, para você entender claramente o que é o negócio dele. Porque o que acontece? Essa é uma pergunta básica, mas é uma pergunta, ao mesmo tempo que ela é básica, ao mesmo tempo que o cliente não vai saber te falar isso de uma forma clara. Homem, por que ele não vai saber? Porque logo ele vai pensar o seguinte, cara, eu vou falar dos benefícios e das vantagens do meu produto. E, na verdade, você não quer exatamente saber o benefício do produto, você quer entender o modelo de negócio dele como um todo, né? Quais os produtos mais vendidos, como é que funcionam os bastidores do modelo de negócio dele, se existe uma sazonalidade ou não, de repente você está fazendo uma gestão de tráfego para uma agência de viagem. Então, a agência de viagem tem os meses que vende mais, tem os meses que vende menos, então tudo isso tem que estar citado ali no seu planejamento. Por que isso é importante, Valmir? Porque isso vai fazer parte do seu RAE, R-A-E. Valmir, o que é o RAE? R-A-E. Reunião de alinhamento de expectativas.
Valmir, o que é a reunião de alinhamento de expectativa? É exatamente isso que você está fazendo aqui. Você está numa reunião, vai fazer uma série de perguntas, você alinhar a expectativa do cliente, ou seja, aquilo que o cliente deseja com aquilo que você vai entregar com a sua prestação de serviço para ele. Fechou? Beleza? Então, atenção, você tem uma conversa, tá? E nessa conversa com o cliente, de repente, você acaba normalmente conseguindo entender o projeto dele como um todo e descobrir até novas fontes de receita, novas possibilidades que você pode sugerir para o cliente trabalhar a médio, curto ou a longo prazo. Show? Beleza? Então, essa é a primeira pergunta. Então, o cliente ele vai chegar para você e vai começar a falar de como é que ele trabalha, como é que funciona a empresa dele, como é que funciona o negócio, e você vai fazer as suas anotações. Segunda pergunta, qual o principal diferencial da sua empresa? Às vezes, a maioria dos empresários não sabe também responder claramente, com propriedade, essa diferença. Qual a diferença principal da sua empresa? Então, mais uma vez, os empresários eles recorrem a pontos que são distantes daquilo que realmente a gente quer saber. O que a gente quer saber? A gente quer saber do posicionamento da empresa. Quer saber como que a empresa se posiciona no mercado. Porque o diferencial dela está relacionado ao posicionamento que essa empresa ela estabelece aí no mercado. Então, muitas vezes você ouve o empresário, né, a pessoa dizer, olha, a empresa tem mais qualidade, a empresa ela tem a melhor tecnologia, o nosso treinamento é o melhor, tem isso. Mas, na verdade, você quer saber, não é exatamente isso, você quer saber o quê? Por que alguém deveria comprar o seu produto ao invés de comprar o produto do concorrente? Pronto, faça essa pergunta e aí aguarde que a pessoa com quem você está conversando, ele vai formular uma resposta que vai clarificar melhor, exatamente você vai identificar o posicionamento, ou seja, quais os riscos que a pessoa vai ter se ela trocar você pelo concorrente. Uma pergunta inversa você pode fazer também. Então, todas essas perguntas ajudam o teu cliente a pensar de uma forma diferente, a pensar em ângulos diferentes, e vocês descobrirem os dois novas identidades. Na verdade, não é descobrir, mas clarificar melhor o posicionamento da empresa do cliente, certo? Bom, eu já atendi alguns clientes, inclusive, que trabalhavam com produtos fitoterápicos. E conversando com eles, eles diziam o seguinte, olha, eu ajudo pessoas com fitoterápicos para algumas doenças crônicas. Eu digo, tá bom, não, beleza, vamos continuar conversando. E aí eu fiz outras perguntas, que acabei de citar, e a gente chegou no final da conversa tendo o seguinte entendimento. As pessoas com doenças crônicas conseguem realizar um tratamento a contento com os fitoterápicos. Já de forma convencional, usa-se os remédios que causam efeitos colaterais. Então, a gente criou exatamente um entendimento de posição, ou seja, pessoas que descobriram o fitoterápico e estão se adaptando muito bem, em detrimento do uso de remédios normais que trazem efeitos colaterais. Cara, isso aí já deu uma luz e reforçou o posicionamento desse produto para ser trabalhado com ele futuramente. Beleza? Então, você percebeu mais ou menos como que uma pergunta ela ajuda de uma forma bem efetiva na hora que você está entendendo o que a empresa vende, qual é o produto, etc. Terceira pergunta, vamos lá. Se tudo sair sem falha, ou seja, se tudo der certo, o que você gostaria que acontecesse com o nosso trabalho aqui para que você ficasse satisfeito? Essa pergunta é uma pergunta importante, por quê? Porque a partir de agora você vai ter clareza daquilo que o teu cliente espera de você. Você vai extrair dele duas coisas importantes, coerência e comprometimento. Por quê? Porque o que ele falar, você vai registrar, né? O que for dito, você vai aproveitar, você vai registrar para, você espera isso, 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 isso. Por que essa pergunta, para ser registrada em papel, para ficar entre ambos, tenham acesso exatamente a esse material?
para evitar que futuramente, como não foi registrado, foi apenas uma conversa, então as ideias podem mudar, os objetivos podem mudar. Você evitar ter esse problema futuro, né, de ser exigido por uma coisa que não foi anteriormente ajustada, não foi acordada anteriormente, agora, nessa terceira pergunta, você já coloca isso já em pratos limpos e já define isso, deixa tudo anotado, compartilha, e está tudo certo. É o momento de você definir claramente quais são as expectativas reais do projeto e alinhar exatamente quais são os resultados que serão buscados aqui nesse momento, né, na gestão, de que vai ser feito nesse momento, ok? Ou seja, muitas vezes o cliente ele quer um resultado em um tempo de flash, quando você está analisando e esse cliente não tem condições de ter um resultado no tempo de flash. Às vezes é um mês, às vezes é 2 meses, às vezes 3 meses. Muitas vezes o cliente nem tem Facebook, nem tem Instagram, ainda vai trabalhar exatamente a presença digital desse cliente. Então, isso leva um tempo e o cliente precisa entender que isso precisa de um tempo e tem um processo, tem um desenvolvimento para isso. Beleza? Show de bola? Bom, o que acontece? Muitas vezes, eu vou citar aqui um exemplo aqui, estou seguindo aqui um roteiro para ser mais objetivo possível. Muitas vezes, o que acontece? Você pergunta para o cliente, e o cliente diz assim, olha, eu quero realizar 1000 vendas agora, nos próximos 30 dias, eu quero a sua ajuda. Aí você, não, beleza, 1000 vendas, ok. O que você precisa saber dele? Tá, o senhor vende quanto hoje? Ah, eu faço 100 vendas por mês. Tá, então você quer sair de 100 para 1000. Então, você quer aumentar em 900 vendas em um período de 30 dias as 100 vendas, ok? Ele, ok. Quanto que você gasta, investe para vender 100? Aí ele vai te informar, eu invisto X. Beleza. Aí o que você vai dizer para ele? Bom, como você investe X para fazer 100 vendas, você está assim, você topa investir o proporcional para atingir o que você quer? Ou seja, você vai, se a pessoa se ela tem 100 vendas e ela investe X, para ela ter 900 vendas, então ela tem que ser 9 vezes o X aqui. A pergunta é o seguinte, você está proposto exatamente fazer esse investimento? Quando você faz essa pergunta, você clarifica para o teu cliente o quê? Você vai clarificar a meta ideal de uma meta otimista. O que ele tinha? Não, se eu vou contratar você, eu quero 1000 vendas por dia. Não, beleza, a gente precisa exatamente ter uma referência de investimento para poder fazer a proporção, simples assim. Muitas vezes, quando você traz o cliente para essa realidade, vamos dizer assim, né, a meta real, e tira a ilusão da cabeça dele, aí ele coloca os pés no chão, aí vocês partem para uma nova ideia. Normalmente assim, não vamos fazer isso, não, vamos começar mais devagar, vamos ter uma nova ideia. Existem clientes, clientes que, não, tudo bem, eu topo, fazer a proporção sem problema. Mas essa é uma quantidade muito pouca proporcionalmente de clientes. A maioria, eles retornam poucos, não, eu não posso fazer um investimento de vulto assim, vamos começar dessa maneira. E aí você vai fazendo as adequações para manter os pés no chão e evitar prometer algo que você não pode entregar, beleza? Tipo assim, aumentar 5% do faturamento, né? 2%, 3%, 5%, e isso você vai fazendo um gráfico de crescimento. Fechou? Beleza? Quarta pergunta nossa aqui, que é a seguinte pergunta. Liste, você vai fazer o quê? Você vai listar o nome de alguns concorrentes, pessoas influentes do mercado. Você pede para o seu cliente falar para você exatamente o concorrente. Para quê? Para você ver o que está saindo de anúncio lá, o que os concorrentes estão utilizando para fazer os anúncios. Valmir, o que eu posso utilizar para mim mesmo fazer essa pesquisa? Você vai lá no Google e digita. Eu já digitei, já vou entrar na página, que é fácil. Você vai no Google e digita aqui, ó, Biblioteca de Anúncios do Facebook. Você vai cair nessa página. Aqui nessa página, vai colocar aqui, ó, todos. E aí você vai digitar o nome do profissional
onde você quer saber se ele está fazendo anúncio e você estudar os anúncios dele, modelar os anúncios. Por exemplo, se eu colocar aqui, vou ver aqui o profissional aqui. Pronto, se eu pegar aqui o Conrado, provavelmente o Conrado está fazendo alguma... Ó, o Conrado está fazendo uma série de anúncios. Eu posso olhar e ter uma ideia de bons anúncios e talvez tirar alguma modelagem de, né, copy. Então, é muito simples, certo? Muito tranquilo quanto a isso. Você pode fazer isso e você vai criar anúncios melhores. Beleza? Show de bola? Quinta pergunta, qual o seu produto mais lucrativo? Qual é o seu produto mais lucrativo? Uma das regras para você conseguir, muitas vezes, manter um contrato a longo prazo, é você começar a fazer os anúncios pelos produtos mais lucrativos. Por quê? Porque eles geram mais resultado. E é exatamente o que o cliente quer, né? A meta número 1 da gestão é exatamente gerar o resultado. Com o tempo, você vai atingindo outros produtos, mas inicialmente você vai trabalhar os produtos que são produtos mais lucrativos, tá? Muitas vezes, por exemplo, você tem um produto que custa, sei lá, R$ 4.000 e o lucro é de, sei lá, de R$ 1.000. E às vezes o cliente, ele tem um produto que custa a metade do preço e o lucro é exorbitantemente alto. O que você vai fazer? Você vai propor para o cliente, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com esse produto aqui que traz uma lucratividade maior e depois, posteriormente, a gente trabalha com o produto objetivo. Então, pode ser que o cliente, provavelmente o cliente vai topar isso. Por quê? Porque vai dar mais lucratividade para ele. Beleza? Então, show de bola? Bom, existe no mercado algumas pessoas que se fixam na questão do ROI, né? Eu vou tentar colocar aqui e explicar uma coisa importante aqui do ROI aqui para você, certo? Colocar assim, investimento, não faz assim, ó. Coloca aqui, investimento, venda, faturamento, ROI, tá? E lucro. O que acontece? Vamos fazer aqui uma regra que você vai entender a importância de qual a métrica que você deve ver sempre, né? A métrica que você deve ver sempre é o lucro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se engana em olhar para o ROI. Você tem que olhar se está dando lucro. Por exemplo, digamos que você tem um produto de R$ 100. Você tem um produto de R$ 100 e você vende um produto de R$ 100, certo? Tem um produto de R$ 100 e aí você vende... Não, perdão, não é um produto de R$ 100. E você tem um investimento de R$ 100. Digamos que você pega R$ 100 e investe em Google Ads, Instagram Ads, o Facebook Ads. Você tem R$ 100 e investe no anúncio. Aí você vende um produto de R$ 500, certo? Você tem um produto aí que você acaba vendendo esse produto por R$ 500. Qual é o ROI desse produto? ROI de 4, certo? A lucratividade, R$ 400, certo? Conta de padeiro, assim, conta bem tranquilo. Vamos dizer que você tem lá um outro produto de R$ 700. E esse outro produto, você faz 3 vendas desse outro produto, que dá exatamente R$ 1.500, certo? Acompanhando aí, tá? Eu estou fazendo assim de uma forma bem simples para você entender. E você tem agora um ROI de 1,4 e o faturamento de R$ 800. O que eu quero que você observe aqui? Quero que você observe o seguinte, ó. O ROI diminuiu. O ROI estava de 4, estava bom, e o ROI diminuiu. Só que o teu lucro aumentou. O que importa é você verificar o lucro. Ponto. Certo? O que importa é você estar olhando se a empresa está lucrando ou não. Fechou, então? Sexta pergunta. Você pode falar como você gera valor para a sua audiência, ou como é a rotina da geração de audiência, de cliente. Então, o seu cliente, ele vai falar como que ele faz para atrair as pessoas, como é que ele
quais são as ideias que ele utiliza exatamente que para poder as pessoas, né? Então, ele vai dizer todos os pormenores, pode contar a história do início, da empresa, mas ele vai, você se fixa naquilo que ele está fazendo hoje, na atualidade. Como é que ele faz isso, né? Como é que ele faz para vender mais na loja, para atrair mais gente para dentro da loja? Qual é a estratégia de atração que ele utiliza? Beleza? Então, assim, será que ele usa bônus? Será que ele não usa bônus? Então, você tem que registrar isso, por quê? Porque você vai precisar dessa informação posteriormente, de repente, para fazer um direcionamento de tráfego, utilizando um upsell, um downsell, ou algo que seja. Se você não souber o que é isso, nas próximas aulas eu vou entrar mais na questão de funil de vendas, onde eu vou explicar sobre upsell, sobre downsell, e se você procurar aqui no meu canal, tem um vídeo explicando exatamente sobre esse assunto. Beleza? Então, vamos lá, ó. Próxima pergunta é, próxima pergunta, vamos lá, próxima pergunta, qual a quantidade de visitantes que você tem por dia, por semana, por mês, lá no seu site, lá no seu blog, enfim, onde que seja. Quantas pessoas visitam? Por que essa pergunta é importante? Porque imagine só, se você tem 1.000 pessoas visitando por dia o site ou a página de vendas, e você tem 100 vendas por dia, que corresponde a 10%, olha, se o teu cliente chegar para você e dizer o seguinte, olha, eu quero agora ter 500 vendas, em vez de ter 100 vendas, eu quero agora ter 500 vendas. O que você vai fazer? Você sabe que você tem que, em vez de ter 1.000 visitantes, você tem que ter 5.000 visitantes, porque você sabe qual é o percentual de conversão. Então, por isso, essa pergunta ela é fundamental. Você fazer para o cliente, muitas vezes o cliente não tem essa resposta para você, mas fica pendente essa resposta aí para você conversar com o seu cliente, tá? Coisas importantes que são informações cruciais, que não pode deixar de existir, que é a realidade atual, ou seja, quantos visitantes por dia, nós precisamos de quantos visitantes para alcançar o objetivo, né? E conseguindo esses visitantes, qual é o plano que a gente vai executar para poder conseguir passar de 1.000 visitas para 5.000 visitas. Então, tem que ter isso de uma forma bem clara e não há dificuldade quanto a isso. Beleza? Vamos lá. Você pode descrever em detalhes o seu cliente ideal? Isso é uma pergunta, a princípio, fácil, mas você vai perceber que o cliente vai sentir dificuldade de responder isso para você. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que ele vai chegar a dizer, muitas vezes, né? Ele vai chegar a dizer assim, não, o meu produto, ele é assim, o meu produto é para tudo qualquer tipo de pessoa, é para um monte de gente de pessoa. Mas não é isso. Não existe um produto que serve para todo mundo, entende? Então, você precisa saber a designação daquela pessoa, você precisa saber o perfil daquele tipo de pessoas. Tipo assim, idade, sexo, mora onde, o que as pessoas buscam, como eles chegam até você. Você precisa ter minimamente essas informações, né? Como é que faz para poder levantar essas informações? Você pega as últimas 100 pessoas que compraram o produto do cliente e procura levantar essas informações lá junto com ele. Beleza? Então, é possível fazer isso de uma forma tranquila. Pergunta de número 9. Qual a coisa mais importante que o seu cliente precisa saber sobre o seu produto e serviço? Essa é uma outra pergunta, muito parecida com a pergunta do diferencial, porém, o objetivo aqui é extrair algo mais específico, algo mais curioso, algo que seja aquele diferencial do seu cliente, né? Por exemplo, muitas pessoas me procuram, por quê? Porque eu tenho um método para mostrar para a pessoa que ela pode ter um negócio mais lucrativo dentro de um processo de tempo, mas um negócio mais lucrativo e mais enxuto, o mais enxuto possível. Então, isso chama a atenção das pessoas, isso é um diferencial que as pessoas, será que eu preciso fazer um MBA de marketing para poder... Não, você não precisa fazer, você precisa ter um processo, uma organização e fazer um passo a passo que vai dar certo, beleza? Então, isso é fundamental quando você busca algo que pode usar futuramente até mesmo como um imã digital. Esse detalhe,
que ele vai abrir para você, você pode e deve utilizar como uma chamada para a captação de leads, beleza? 10ª pergunta, qual a coisa mais importante que os seus clientes querem? Ó, mais importante que o cliente quer, mais que qualquer uma outra coisa. Aqui você está buscando o sonho do cliente. Aqui você está buscando exatamente a informação que impressiona mais aquele cliente, aquela informação que realmente, quando passar o anúncio, o camarada volta e presta atenção naquele anúncio, certo? Então, só citando um exemplo aqui em questão de anúncio, porque eu estou conversando aqui com empresários, micro, né, autônomos e também gestores de tráfego, pessoas que estão estudando como é que se profissionaliza nessa área de gestão de tráfego. Então, imagina só o seguinte, digamos que exista um anúncio que diga o seguinte: você que tem acima de 40 anos de idade, você sabia que você pode ter câncer de próstata? Olha, se eu tenho mais de 40 anos de idade, eu estou vendo aqui o meu Facebook ou o meu Instagram, e passa um anúncio desse, se eu tenho mais de 40 anos de idade, eu paro. Se essa informação, ela bate com o meu perfil, eu diz, cara, eu tenho mais de 40 anos de idade, eu não sei se eu me incluo nessa classe de pessoas, ou eu vou saber mais. E aí, pronto, o anúncio já pegou a pessoa. Por quê? Porque eu fui bem específico com aquela pessoa, tá? Então, a especificidade, ela faz todo sentido na hora de você montar as estratégias de tráfego pago, certo? A sensação de sempre você estar falando diretamente com o teu cliente, isso vai fazer toda a diferença, e aí você descobre agora, na hora que você está conversando, e você está levantando exatamente esses, digamos assim, esses pormenores mais específicos. Pergunta de número 11, como acontece o processo de vendas atualmente? O que acontece? O objetivo é descobrir como é que é a finalização da venda do seu cliente. Isso é fundamental. Por quê? Porque você pode ter um cliente que vende por telefone, então, qual vai ser o seu papel? Seu papel consiste em preparar as pessoas antes de acontecer a ligação. Então, a gestão de tráfego vai ser para preparar a pessoa para ela receber uma ligação, um atendimento de ligação telefônica. Mas se o seu cliente vende um serviço, né, qualquer tipo de serviço, a venda acontece durante, muitas vezes, uma reunião. Então, as campanhas, elas precisam preparar e qualificar, não somente preparar agora, mas elas qualificarem o público antes da reunião. Como que você faz isso, Valmir, para poder preparar a pessoa e qualificar? Vídeos, muitas vezes é um vídeo ensinando a pessoa, esclarecendo, conceituando, aculturando a pessoa e mostrando exatamente que você entende claramente da dor daquela pessoa e você tem uma solução para ela, tá? É uma preparação para a reunião. Mas, Valmir, se a venda acontece 100% online, então você vai trabalhar com as métricas mais específicas relacionadas à taxa de conversão online, certo? O que você pode fazer também? Você fez um anúncio, acontece muito isso. Você faz uma campanha para um cliente de serviço, né? Ou que fecha por telefone, que fecha por WhatsApp, é muito comum. E você manda 100 pessoas para ele e as vendas não acontecem. Aí o cliente, não, o tráfego eu não sei, porque eu não consegui vender. Mas você sabe que você mandou muita gente para aquele WhatsApp e a venda não aconteceu. Então, o problema não está exatamente em você gerar o tráfego para a pessoa. Também tem que ser verificado se o problema está no fechamento. Como é que você faz isso? Você faz um teste do caminho do comprador. Você se coloca na posição do comprador e tenta fazer uma compra, e aí você levanta esses dados para você identificar onde pode estar acontecendo o gargalo. Fechou? Número 12, existe algum outro produto de maior valor que pode ser oferecido? Por que essa pergunta ela é fundamental? Ela é fundamental porque você agora vai trabalhar com o seu cliente uma estratégia chamada de upsell. Vai fazer o que o McDonald's faz com todo mundo, né? Você paga R$26 pelo combo de refrigerante, batata frita e
o sanduíche, e aí o rapaz chega e diz o seguinte: você gostaria de acrescentar R$ 1 para transformar essa batata frita em uma batata big, uma gigante batata? Aí, pô, você já pagou 26, vai dar mais um, não vai fazer diferença nenhuma. Foi o que ele fez? Uma coisa chamada upsell. Então, ele já vendeu uma outra coisa para você logo que imediatamente. Então, a estratégia, ela normalmente, ela traz uma lucratividade entre 17% a 30%. O upsell, ele melhora muito na sua conversão e no aumento do seu faturamento. Então, atenção, que isso é muito importante. E outra coisa, a maioria das empresas não fazem upsell, e é uma coisa que você pode sugerir, né, para o seu cliente em fazer o upsell. Fechando uma pergunta extra. Quem me conhece sabe que eu sempre tenho um over delivery, ou seja, eu trago para você mais aquilo que eu prometi. Você ou sua empresa já teve alguma aparição pública de material publicitário ou outro tipo de coisa o que você quer, qual sua intenção, o gestor de tráfego, para fazer esse tipo de pergunta? Identificar as possíveis provas sociais, por quê? Porque o prova social você ajuda demais na hora de você fazer as conversões, os anúncios, etc e tal, certo? Então, o ideal é que você veja isso logo no início do projeto, que você tenha nas mãos todo esse material, que esse material ele vai ser de suma importância para você nesse momento, beleza? Então, fazendo aqui um resumo geral, o que nós falamos aqui nessa aula? Nós falamos sobre o algoritmo do Facebook, do Instagram especificamente, tá? Cada uma dessas perguntas, elas vão ajudar você a ter mais clareza da necessidade do teu cliente, do comprometimento que ele vai ter com você, que você vai ter com ele, das métricas que devem ser observadas, se é produto, se é serviço, se é produto digital, tá? Então, assim, essas perguntas, elas são, na verdade, um roteiro muito básico, porém, obrigatório no início do novo projeto. Vai ajudar muito a você a realizar uma atividade com atenção, com dedicação, com organização. Então, assim, você já entra na verdade, com o pé direito. Beleza? Então, nós estamos encerrando essa nossa live aqui. Eu convido a você a clicar no gostei, compartilhe isso aqui com alguém que você acha que vai ajudar. Se inscreve no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, inscreve no canal, Valmir Lima Oficial, inscreve lá no canal. Se você não me segue ainda no Instagram, Valmir Lima Oficial. Beleza? Então, forte abraço e até a nossa próxima live.